desenhando ali, mas normalmente aqui a gente tem uma tolerância de 3, 5 minutos, né? Para que a gente possa esclarecer melhor. Peço a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal e autor do projeto de lei número 55334 de 2009, que veda a transmissão de lutas marciais pela emissora de televisões. José Mentor, o senhor dispõe de 10 minutos. De 15 minutos, desculpa. Queria cumprimentar o deputado Popó, os demais presentes, todos. Eu tenho a impressão que eu fui convidado para participar dessa audiência pública por causa desse projeto nosso que fala de transmissão de luta de MMA. Não por conta da regulação da profissão de artes marciais. Então, evidentemente que a minha fala aqui vai se ater àquilo que eu posso contribuir em relação ao projeto que apresentei. Que não tem nada a ver com o atual projeto. Independe. Você pode regulamentar a profissão e não ter transmissão de luta de TV, de MMA, pela televisão. Como você pode não regulamentar, como é hoje, e ter a transmissão. Então, na minha situação aqui, eu chamaria a atenção da comissão, em especial do relator, olhando aqui o relatório que me foi passado e o substitutivo que ele apresenta, com base em outros tantos projetos que são apensados, vários projetos, eu chamo a atenção para o artigo 1º, onde está dito aqui, é o substitutivo do relator, do presidente. Entende-se como arte marcial, para os efeitos dessa lei, o conjunto de regras e preceitos destinados à perfeita execução de atividades técnicas, que, embora originárias na prática guerreiras milenares, voltam-se para os aspectos filosóficos e sociais, destinando-se à educação, em geral, à formação do caráter, à manutenção da saúde física e psíquica, a que defesa pessoal dos praticantes. Olha, veja, é o caput do artigo. Ele está falando que a arte marcial é um conjunto de técnicas que, embora desenvolvidas na guerra, foram, pela civilização, aprimoradas, aperfeiçoadas, desenvolvidas com um conjunto delas que formam uma determinada modo de luta. E reconhece aqui nas artes marciais, o que é uma verdade, eu sempre quis fazer karatê, mas eu não consegui, infelizmente, nem quando era moleque. Queria fazer karatê, viu, papai? Mas não deu certo. Não tinha dinheiro para pagar e não tinha tanto professor como tem hoje. Mas o que ele diz aqui que a arte marcial fala? Que é uma filosofia da própria arte, os aspectos filosóficos e sociais, destinando-se à educação geral, à formação do caráter, à manutenção da saúde física e psíquica do praticante. Agora, se nós acharmos que o MMA consegue manter a integridade física do praticante, nós não estamos reconhecendo que não sabemos o que é MMA. Não assistimos luta MMA. Eu tenho um filminho aí, depois eu posso deixar com o presidente, se quiser exibir depois, de quais são os golpes do MMA. O MMA são sucessivos golpes de pontapé na cabeça e no rosto, joelhada na cabeça e no rosto, cotovelada na cabeça e no rosto, sucessivas, o lutador está cambaleando, ensanguentado, e continua apanhando. Quer dizer, é uma coisa que, a primeira coisa que ele não faz é integridade de coisa alguma. Muitos dizem, mas tem uma UTI do lado do octógono. Tem que ter um hospital, porque o cara ia sair direto para o hospital todo arrebentado. Então, ele não cumpre o artigo 1º da lei que nós estamos trabalhando, que vai tentar disciplinar a prática de artes marciais. Então, essa é a primeira questão. E ele também não atende à legislação brasileira. A Lei Pelé fala do que é o desporto, conceitua, e ataca esses mesmos aspectos. Eu escrevi um artiguinho aqui para a Folha outro dia, onde eu digo isso. Quanto à integridade física, mental e sensorial do praticante. Então, o MMA sequer atende à lei brasileira que proíbe, cujo esporte tem que prevenir, proteger o estado físico e mental do lutador. Então, eu acho que é uma questão aqui importante. A segunda coisa que eu chamaria a atenção é quando se fala aqui das lutas de artes marciais, nem sei se eu sei pronunciar direito, aikido, capoeira, judô, jiu-jitsu, karatê, enfim, kendo, e similares. E similares aqui é uma avenida. Similares aqui cabe qualquer coisa. Então, chama a atenção de novo do relator para essa, em 2 artigos, tanto nesse parágrafo 2º do artigo 1º, quanto no parágrafo único do artigo 2º.
E no artigo 3º, a mesma questão. Ficam reconhecidas como profissão as atividades de atleta de artes marciais mistas, MMA, atividade física. Vejam o primeiro detalhe. O relator ele não inclui no rol do parágrafo 2º do artigo 1º o MMA. Ele coloca um artigo separado, o MMA. E até era uma questão para indagar dele qual é o motivo disso. Mas ele diz assim, artigo 3º. Ficam reconhecidas como profissão as atividades de atleta de artes marciais mistas, MMA, atividade física e desportiva, está reconhecendo como esporte, está reconhecendo o MMA como esporte, que pode ser exercida de forma lúdica, amadora e profissional. Se é a mesma coisa, por que não está lá junto das outras artes marciais? Por que não está junto com o judô, o karatê, o MMA? Por quê? É porque não é arte marcial. Não sou eu que digo que não é, porque eu não entendo disso. Quem diz que não é, são dirigentes das confederações de artes marciais. E eu conversei com todas elas, menos jiu-jitsu, que eu não consegui conversar no Rio de Janeiro. Mas karatê, judô, taekwondo, capoeira, que não é reconhecida como enfim, não é luta olímpica, nenhum deles reconhece o MMA como arte marcial. Porque, de novo, a arte marcial tem uma filosofia: autodefesa, autocontrole, disciplina e não agressão. Como é que uma luta cujo objetivo é agredir, quanto mais rápido, mais forte, mais contundente for o golpe, mais cedo ele ganha a luta? O objetivo é contundir, é agredir. Como é que a filosofia é não agressão e no caso do MMA, que o objetivo é contundir, ele é uma arte marcial? Então eles não reconhecem como arte marcial. E, evidentemente, aqui você tem considerações ao lado para fazer. Então eu acho que é uma luta violenta, violentíssima, que está propiciando, é verdade, uma saga mundial, muito gosto. Outro dia eu vi uma psicóloga dizendo que o homem gosta de transferir para a luta aquilo que ele não consegue fazer. Já vi dizer também que o homem desde a caverna é um lutador, que desde a caverna ele é violento. E eu lembrei daquela imagem do homem da caverna com um bastão do tamanho e puxando o cabelo das mulheres. Mas já faz tempo isso, né? Não pode fazer hoje. Não pode fazer. Não pode. Então, veja. E a civilização evoluiu. Eu faço uma comparação simples. Uma luta de esgrima. O camarada, para ganhar a luta, não precisa enfiar do ponto ao ponto o outro. Ele tem lá o equipamento, verga, encostou, o sensor aponta o golpe que recebeu, aponta o golpe e pronto. Não precisa matar o outro para ganhar a luta de esgrima, para dar um exemplo. O taekwondo mesmo olímpico tem protetor na perna, protetor no corpo, protetor na cabeça. Né? Tocou, deu o golpe e pronto. Não precisa matar o outro para poder dizer que deu o golpe. Então, no caso do MMA, o sangue é real. Aliás, dizem que o sangue é o suor do MMA. Então, primeiro, eu acho que não é esporte e não é luta marcial, porque não atende nem à legislação do desporto brasileiro e nem àquilo que é a filosofia das artes marciais, que, como eu disse, tem essa função educadora, de autodisciplina, de não agressão, de defesa pessoal, que é diferente do que nós estamos vendo aqui. E, por último, aqui repete a mesma coisa, porque no artigo 9º, inciso 3, letra A, ele diz que essas lutas devem privilegiar a formação humanista, o caráter e o espírito da cidadania, da sociabilidade dos praticantes. Ora, isso aqui é exatamente o oposto. Nós estamos falando exatamente do oposto. Então, a minha consideração inicial sobre o que é o MMA é esta. Em relação à televisão, é evidente que eu acho que a televisão é uma concessão pública, é um meio de comunicação de massa, que tem legislação para tanto. O dono da televisão não pode colocar o que ele quiser, por exemplo, ele não pode colocar bebida alcoólica, não pode colocar cigarro. Então, ele não pode tudo. E uma lei como esta, que proíbe a transmissão, não fere, em hipótese alguma, não é, em hipótese alguma, uma censura, porque está simplesmente dizendo o que é possível que uma concessão pública vá ou não transmitir. E não existe direito absoluto, nem o de liberdade de expressão, não existe direito absoluto. Ele tem limitações. Você, se quiser, também não interfere na autodeterminação das pessoas. Porque você tem uma pessoa que está terminal, paciente terminal, e pede para a mulher ou para o filho desligar a máquina, se ele fizer isso, ele vai responder por induzimento ao suicídio. Ele não pode, mesmo que o paciente queira. Então não pode ser assim.
acho que nós temos que indagar da questão do que é que a educação, o que é que a televisão, para que serve a televisão, qual é o destino dela. Ela tem uma grade, tem normas, o contrato de concessão estabelece parâmetros onde ela vai poder transmitir notícia, esporte, cidadania, não pode interferir na cultura e naquilo que agride a cultura da população. Então, 3 aspectos eu repito aqui. Primeiro, não é esporte. Segundo, não é arte marcial, nem individual nem mista. E terceiro, eu acho que transmitir faz um mal para a criança e para o adolescente. Agradeço os esclarecimentos do nobre deputado José Mentor, obrigado. Mas antes de passar a palavra, eu queria colocar um vídeo aqui. Pode passar um vídeo. Não é arte marcial, nem individual nem mista. E terceiro, eu acho que transmitir. Depois eu posso passar o vídeo? Ah, que ótimo. Agradeço os esclarecimentos. Quer passar antes? Do nobre deputado José Mentor, obrigado. Mas antes de passar a palavra, eu queria colocar um vídeo do boxe, porque o senhor foi campeão do boxe, a última luta que o senhor fez foi eu que pedi para o senhor, eu fui lá em Ponta do Leste, subi no ringue com o senhor e tudo. Não, mas ele quis do UFC, ele quis de MMA. Então, será que é uma referência boa ou o senhor quer referência ruim? A gente deixa isso no ar e bota um iCloud nesse pensamento de cada um de nós. Eu não sei se tem algum deputado que se inscreveu para falar. Tá, eu vou passar 5 minutos para o deputado. Agradecer o Popó. Não sei se dá em 5 minutos para responder a bateria. Porque aqui trouxeram uma bateria. Mas eu vou tentar. Eu estou saindo quase convencido que o MMA se basta, não precisa nada, nem TV. Que ele resolve todos os problemas. A molecada gosta, vai trabalhar, larga sei lá, larga tudo e vai para o MMA. Então não precisa de televisão, não precisa de nada. Mas não é assim. Porque veja só o seguinte. Primeiro que o projeto nosso não proíbe a luta. Proíbe o televisionamento da luta. Muito diferente. A luta quer lutar, pode lutar. Um bom juiz vai poder ser um bom juiz. O bom lutador vai ser um bom lutador. Desculpe interromper. Mas o senhor proibindo a transmissão, proíbe a luta. Eu vou chegar lá. Porque a luta só gera se tiver no anunciante. É claro, por quê? Porque a violência é barata e dá lucro. É por isso. Porque a violência é barata e dá lucro. Por isso que a TV se interessa. Mas eu queria chegar ao seguinte, eu pensei que eu fosse estar mais sozinho nessa disputa aqui, Popó. Depois que eu pesquisando, que eu fui ver. Por que será que Nova York proíbe a luta? Por que será que a França proíbe, sei lá, larga tudo e vai para o MMA? Então não precisa de televisão, não precisa de nada. Mas não é assim. Porque veja só o seguinte. Primeiro que o projeto nosso não proíbe a luta. Proíbe o televisionamento da luta. Muito diferente. A luta quer lutar, pode lutar. Um bom juiz vai poder ser um bom juiz. O bom lutador vai ser um bom lutador. Desculpe interromper. Mas o senhor proibindo a transmissão, proíbe a luta. Eu vou chegar lá. Porque a luta só gera se tiver no anunciante. É claro, por quê? Porque a violência é barata e dá lucro. É por isso. Porque a violência é barata e dá lucro. Por isso que a TV se interessa. Mas eu queria chegar ao seguinte, eu pensei que eu fosse estar mais sozinho nessa disputa aqui, Popó. Depois que eu pesquisando, que eu fui ver. Por que será que Nova York proíbe a luta? Por que será que a França proíbe a luta? Por que Wisconsin, que é outro estado americano, também proíbe? O Canadá, os médicos do Canadá, a Associação Médica, quer banir o MMA do Canadá, pelas lições que traz. Tailândia proíbe, mas para preservar o Muay Thai, que é um pouco diferente, que também é uma luta violenta. E o boxe também é violento, viu? Eu também acho violento. Só que tem outras regras. Sangrou, para. Ficou grogue, para. Caiu, para. Tem a onça proporcional ao peso e a luta como é. É outra regra. Não tem comparação do MMA com o boxe. Embora uma parte do MMA se inspire no boxe. As regras são outras. Está no chão, o boxe não parou a luta. No MMA o cara está no chão e continua apanhando. Então são outras regras. Mas eu queria dizer para você o seguinte. O Popó mesmo deu uma declaração e ontem eu vi novamente a confederação de MMA no IG. Eu fui debater com uma confederação de MMA do IG e ele falou que está em estudo uma sugestão que eu acho que o Popó que deu, que é eliminar a cotovelada. Não é assim.
a sequência, porque aqui pode a sequência, 1, 2, 3, 4, 5 em seguida, vão eliminar a cotovelada. Justamente mas pode aproveitar, a cotovelada no chão, é isso, não, depois qualquer, de um golpe. Qualquer lugar, qualquer jeito. Eliminar a cotovelada, porque o que eu entendi era isso. Agora, pode eliminar o pontapé e a ajoelhada, aí começa a ficar bom. Começa a ficar boa a luta. Por quê? Não pode ajoelhada, não pode o pontapé, não pode... Pronto, podemos começou a virar civilidade. Mas, olha, aqui o problema, eu acho que é de outra ordem. Aqui foi usado o termo caça-níqueis. Desculpe, mas eu discordo, porque é caça-milhões. Aqui não se caça níquel. O MMA hoje caça milhões no mundo inteiro. E desenvolve esse potencial. É claro que a televisão... a pergunta é muito simples. Por que a televisão não vai trazer judô e karatê só na Olimpíada? Por que não faz um campeonato mundial de karatê, de judô, e leva a molecada para fazer karatê, judô, capoeira? Por que não faz isso? Porque a luta é outra. A empolgação é outra. A emoção é outra. É uma desumanidade de alguns sendo explorada em benefício de poucos. São milhões e milhões de dólares que poucos se apropriam, para que muitos sofram na desumanidade. Imagina se não tivesse exame de hepatite e HIV, e HIV. O esporte é a superação dos limites do homem, preservada a sua integridade física. Isso aqui é a evolução do esporte. A superação dos limites do homem, preservada a sua integridade física. Não é evolução. O MMA é uma involução, porque talvez, as aptidões do homem, sem preservar a integridade física do atleta. E a mídia tem esse interesse real. Eu anotei algumas poucas coisas para comentar de cada intervenção, e continuo dizendo que eu não sou especialista, embora advogado, eu não conheço direito esportivo. E, embora tenha o projeto do MMA, também não fiz arte marcial. Mas eu quero só comentar poucas coisas que eu vi colocado. Por exemplo, a Rede Globo, me disseram, e eu vi lá um protótipo do termo que ela obriga os lutadores a assinar antes da luta do UFC, em que ela fica eximida de qualquer responsabilidade para indenizar qualquer mal, qualquer dano, qualquer prejuízo que tenha dado ao atleta. Isso é verdade, estou perguntando isso. Eu soube que tem um termo, que assina lá. Talvez. A manifestação que eu tenha sabido do parecer do Ministério do Esportes é um parecer preliminar. Ainda vai ser apreciado, vai ser aprofundado, não é isso? Então tem gente que defende, como o senhor, que é legal. Tem outros que defendem que não é. Vamos ver depois o que vai prevalecer. E o parecer quer dizer isso. Parecer quer dizer, parece ser, mas pode não ser. Eu também acho que era bom institucionalizar, porque as regras que vamos definir, eu dei o exemplo aqui da cotovelada, do pontapé. Havendo outras regras, vai ser outra luta. Não sei se sem a cotovelada, sem o pontapé, sem a joelhada, e se a sequência de golpes, a televisão vai continuar transmitindo. Porque vai ficar muito parecido com o karatê, muito parecido. Aí não tem empolgação, não tem o que move as multidões, não é verdade? Essa questão do esporte brasileiro, da proteção, mesmo da origem, como foi colocado aqui, eu acho que é mais que isso, a proteção da cultura brasileira que inclui o esporte. Né? Isso eu dei o exemplo do furto e do roubo. Não dá para a gente querer tirar a pessoa do furto para pôr do roubo para pôr no furto. Então não dá para tirar da droga para pôr na agressão. Então é uma coisa que não tem nada a dizer a isso. Se acontecer um golpe desse na rua, o camarada é preso em flagrante por lesão corporal. Grave e gravíssima. Eu também tenho uma comparação, porque é verdade hoje que as pessoas, cresce muito o esporte na luta no mundo inteiro. E, de novo, faço a comparação com os romanos, os gladiadores romanos, onde de 2 que entravam, só um saía vivo. E o povo gostava, muito, aplaudia. E até fazia o sinal, se é para matar, o sinal é para matar. O povo ficava delirante. Hoje a civilização evoluiu.
Hoje nós fizemos uma luta no Brasil de gladiadores, os dois vão ter que sair vivos, porque o que matar vai ser preso. Então não pode, não é verdade? Então esse clamor, o apego popular nem sempre é aquele que realmente forma a cultura, a civilidade, a prática do esporte, enfim, as coisas melhores que um país pode ter. Eu costumo, é verdade que os mais jovens, os mais humildes, têm um apego maior pelo MMA. Os mais idosos não, viu? Aliás, são poucos. E para isso eu tenho feito uma pergunta, viu, Popó? Se a escola, se ele poria o filho dele para estudar na escola que faz a educação física com MMA. Na hora ele fala, não, meu filho não. O filho dos outros pode, mas meu filho não. Por quê? Porque reconhece a situação real que essa luta pode impor. O Dana White, para pegar um dos famosos, que seria ovacionado se entrasse aqui na Câmara, ele, quando foi ter uma entrevista, quando ele foi passar, acho que a primeira luta de MMA nos Estados Unidos, ele tinha duas alternativas, duas lutas. E ele escolheu uma das duas. O pessoal ficou contrariado, porque a outra ia ser muito melhor, ia ser muito mais disputada, ia ser muito mais... Ele falou, não vou pôr não. E passou a luta menos interessante. Quando foi feita a luta que ele queria pôr, que ele não deixou pôr, foi uma pancadaria de começo ao fim. Ele falou, está vendo? Se eu tivesse posto essa aqui, eu ia ficar apanhando o resto da vida aqui nos Estados Unidos. Então passa na TV, igual já fiz esse reality show, ameaça dar o golpe, não dá o golpe, ameaça dar o que não faz, ameaça... Por quê? Para ganhar o público. Depois que ganha o público, aí deixa a sangreira correr. Outros esportes, não há comparação. Eu já disse aqui que o objetivo do MMA é quanto mais rápido, mais forte, mais contundente for o golpe, mais cedo ele festeja. O futebol, se o camarada entrar pela cotovelada, ele recebe o cartão amarelo, recebe o vermelho, vai ser suspenso e pode ser eliminado da prática do futebol. Porque o futebol não tem essa prática da cotovelada, não é para marcar gol. O futebol é para marcar o gol. Às vezes acontece uma fatalidade. O Ayrton Senna não entrou na Fórmula 1 para morrer. Foi uma fatalidade. Isso acontece. Nós também, quando entramos no avião, não queremos morrer. Nós queremos nos locomover de um lado para o outro, mas às vezes o avião cai. Então isso é uma fatalidade. Aqui não. Aqui é objetivo. Aqui o objetivo é, quanto mais rápido, mais forte, mais contundente, mais rápido ganha a luta. Então, a cotovelada é um objetivo. Se tiver a oportunidade de dar, dá a cotovelada. Uma não, duas, três, quatro, se for possível. Para quê? Para quanto antes conseguir a vitória. Quero terminar lembrando a todos que a primeira manifestação minha na Folha de São Paulo, um tempo atrás, eu escrevi isso que vou dizer aqui agora, mas acho que é oportuno. No Brasil, é proibido rinha de galo, rinha de canário, rinha de cães. Em São Paulo, que é minha cidade, não pode rodeio. Por quê? Porque machuca os animais. Não pode o galo se machucar, não pode o canário se machucar, não pode o cão, nem o touro, nem o cavalo. Agora, o homem pode? Não pode. Mas são animais racionais, né? O homem sabe o que é que faz. Eu queria, antes de passar a palavra para o Giovanni, né, como nosso deputado João Arruda vai sair, você dispõe de 5 minutos. Rapidamente, presidente, deputado Popó, queria parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa da audiência pública, me posicionar aqui em relação ao deputado José Mentor, parabenizá-lo pelas palavras, respeito... Discernimento, que foi claro, foi imediato, foi voluntário e foi algo da natureza da criança. Ligar a luta de rua à palavra bobões e a luta de MMA à palavra atletas. Isso, na verdade, me deu a certeza de que, quer dizer, essa nossa luta pelo reconhecimento do esporte, a gente está no caminho certo. Muito obrigado novamente, deputado Acelino, pela oportunidade. Para não perder a oportunidade, se eu tivesse que lutar com o Popó, eu ia chamar o Éder Joffre, que também não gosta do MMA. É tão valioso quanto o Popó. O Maguila também não gosta. Até de Boy Marino, quando era vivo, também disse que não aceitava. Mas eu acho o seguinte, quando eu me referi à última parte do filme, do vídeo, entre o que é o golpe
no octógono e o que é o golpe na rua, é para mostrar esse mimetismo que existe da criança ou adolescente em vez das coisas repetir. Na minha época era o boxe. Você lutava e brigava. Tinha briga na escola, claro que tinha briga na escola. Né? Mas não era o golpe que você vê hoje, desse jeito que você está vendo hoje. Isso aqui são reportagens de noticiário de televisão, não tem nada montado aqui. Aqui são notícias. E aqui foi o batistaca, não existe mais. O pessoal sabe o que é batistaca? O batistaca, o cara virava de ponta da cabeça e socava a cabeça do cara com um pilão no tatame. Isso não pode mais. Né? Mas aquela pancada de costa pode, que é um golpe violentíssimo. E foi dito também aqui que pegaram as melhores práticas das lutas marciais. Se você resumir aqui, pegaram as piores práticas de cada luta. Porque em várias artes marciais, a demonstração e na própria luta, não existe o golpe, é só a simulação do golpe e o próprio aparelho eletrônico constata que foi dado o golpe e dá o ponto. Não tem o golpe finalizado. Para o Estado, às vezes, vai sobrar a invalidez, vai sobrar a aposentadoria, quando às vezes o funeral para pagar. Também não dá para comparar com a violência de cinema e de televisão e de novela. Nem outras coisas da novela que também são ruins para a família. Mas, porque ali todo mundo sabe que é uma ficção. Aqui não, o sangue é real, aqui a bordoada é real, o sangue corre mesmo. Né? Tirar a gente da rua para fazer MMA, eu dei um exemplo aqui, mas eu conheço grupos católicos, grupos evangélicos, ONGs, milhares de ONGs no Brasil, que tiram da rua e não levam para pancadaria, levam para outras coisas. Coisas que são produtivas para a sociedade. O livre-arbítrio, de novo, eu repito, pena que o Bentes não está aqui para ouvir. O pai e mãe drogado pode ter vontade de drogar o filho, mas não pode. O livre-arbítrio tem limite. Não é porque a pessoa quer que faz. Tem o Código Penal, que limita, não é isso? Que os escolares de advocacia conhecem melhor do que eu. Pois não, porque eu estou falando, não é então. Não, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Ele está dizendo, o cara quer fazer o MMA, ele quer assistir, ele quer ver. Porque então quem vai me tirar esse direito? Estou falando, não pode dar droga para o filho, embora você goste. Você não vai dar, porque se você der, você vai perder a tutela sobre o filho. E assim por diante. E tem vários crimes, várias situações em que a situação é essa. O PT, Popó, o PT, para não deixar passar barato, com o Lula e com a Dilma, criou 20 milhões de empregos no Brasil com carteira assinada. E não lutou nenhuma vez MMA. Não sugeriu nenhuma vez a luta de MMA. Agora, o que eu não queria ver é isso que o Popó acabou de falar aqui para nós. E aí que é o meu problema. E é o filho do Popó que, para mimetizar aquilo que viu, ao invés de fazer uma luta de boxe como o pai, foi fazer o UFC. Criança. E é isso que eu estou falando. Daqui a pouco está lutando o MMA com o vizinho. Daqui a pouco está batendo o MMA na escola. Mas veja, não, tudo bem. Ensine o boxe para ele, que é melhor do que o MMA. Eu vou gostar, sabia? Eu tenho um filho que lutou a semana passada. E a gente que é pai, meu filho de 16 anos, né? Ele pesava 120 quilos, começou a treinar por estética, baixou para 90, daqui a pouco, meu pai, eu vou lutar. Eu disse, é isso que você quer? Eu disse, é. Aí a mãe me liga. Você está de acordo? Igor lutando, tudo isso é melhor no esporte ou nas drogas? Ela aí cala a boca. Pelo americano, tudo. Mas quando eu ia vender o meio do ringue, os corner, os patrocinadores perguntavam, e aí, qual é a mídia que vai sair? Qual o site? Qual é a televisão que vai estar lá? Qual é vai ser ao vivo? Como é que não vai? Quais são as cotas? Se não for ao vivo, qual é a cota? Ah, mas eu só entro se for ao vivo. Então, na verdade, diretamente... Mas, né? Me desculpe aqui, só para não deixar barato, desculpe aqui. Lógico, fica à vontade. Olha aqui só uma coisa. Tem muitos eventos do Brasil inteiro, de outras modalidades, que não são televisionados. E está cheio o estádio de gente, porque há outros meios de comunicação. O jornal publica, o panfleto, o rádio e a televisão chamam. Agora, o que eu estou falando aqui? O pai que quiser levar o filho para assistir uma luta de MMA, para dizer como é que ele vai, o esporte que ele tem que fazer, pode levar, porque a luta existe. Só não vai ser na televisão, essa que é a diferença. Mas como é que ele vai saber, como é que a mídia vai divulgar? A mídia divulga lá, luta de MMA de tal hora, o jornal põe, o rádio põe, todo mundo vai ficar sabendo. Tem muitos esportes e eventos. Mas se o senhor está com um projeto para não ser transmitido. Só para não televisionar. Mas a mídia pode, então, falar?
Não, a mídia pode divulgar, chamar, vai ter. Não pode pôr a luta, não pode pôr o golpe, não pode pôr a cotovelada, mas pode chamar dia tal hora, no Ibirapuera, luta de MMA, vai ter MMA. O pai leva o filho lá, fala, vai lutar isso aqui amanhã. Quer dizer que a mídia pode divulgar que vai ter, mas não pode transmitir. Não pode transmitir. Interessante. Então na minha tese, eu vou sempre buscar o esporte como inclusão social. É um esporte de inclusão social? Sim. Sim. Né? Como eu falei, se proibir e que realmente o senhor pode estar usando uma tese que o projeto do senhor é para proibir a transmissão, mas isso diretamente. Mas eu vou sempre buscar o esporte como inclusão social. É um esporte de inclusão social? Sim. Sim. Né? Como eu falei, se proibir e que realmente o senhor pode estar usando uma tese que o projeto do senhor é para proibir a transmissão, mas isso diretamente. Mas indiretamente o senhor está proibindo o esporte no Brasil, porque ele só acontece, deputado, correto? Ele só acontece... Transmite, o Campeonato Mundial de Judô agora foi transmitido só quando no Rio de Campeonato Janeiro. Mundial, quando é coisa importante, senão não transmite. O taekwondo, ninguém sabe o que é taekwondo. Né? Capoeira é uma coisa nacional e não existe em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Aqui, ó, veja, o problema aqui é outro. Eu acho que a questão pedagógica, como o deputado colocou, tem lá o seu sentido. Agora, nem tudo que é a educação, você deixa de multar, porque o rapaz virou na contramão, está multado, para não fazer mais aquilo. Então, tem regras de convívio que não é só o auto-arbítrio, há limitações a qualquer direito não é absoluto. E eu estou dizendo que, no caso da televisão, essa propaganda é nociva para a juventude, para a adolescência e para a formação da civilidade. A formação da civilidade, isso aqui não é o caminho para nós. Nós queremos ficar longe da violência. Já tem muito em muito lugar. Olha, não, lógico. Às 4 horas tinha que dar na outra comissão aqui. Mas eu agradeço o convite, Popó. Obrigado. Tantas vezes quanto você necessitar, pode me chamar, que eu, com prazer, vou debater. Obrigado. Tá bom? Obrigado aqui a vocês, viu? Esclarecendo desculpe alguma coisa. Para a gente terminar o assunto. Obrigado, senhor. Infelizmente, eu acho que eu venho acompanhando algumas novelas aí que o negócio é mais pesado, Mas eu agradeço aos expositores, né? E agradeço a Deus estar aqui. A gente vamos encerrar a sessão de hoje e convocando. Agradeço a